Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Dando continuidade a essas doenças emocionais, psicológicas, nós vamos falar hoje do transtorno de pânico, né? Falei na semana passada da depressão. A ansiedade é um sentimento de apreensão desagradável, vago, acompanhado de sensações físicas como o vazio, né, no estômago ou na espinha, pressão no peito, palpitações, transpiração, dor de cabeça, falta de ar, dentre várias outras queixas. A ansiedade é um sinal de alerta que adverte sobre perigos iminentes e capacita o indivíduo a tomar medidas para enfrentar ameaças. Portanto, a ansiedade é uma reação natural e necessária para a autopreservação. No entanto, a ansiedade do dia a dia pode se transformar aos poucos em uma ansiedade patológica, desproporcional e trazer prejuízos e doenças ao indivíduo, denominando-se assim esses transtornos como transtorno de ansiedade. O mais conhecido dos transtornos de ansiedade é o transtorno de pânico, um conjunto de alterações fisiológicas, comportamentais e emocionais. A característica básica do transtorno de pânico é a presença de ataques de pânico recorrentes e inesperados, seguidos de pelo menos um mês de preocupação persistente acerca de ter um ou outro ataque. Toda essa situação provoca enorme sofrimento aos indivíduos. Eles tentam se livrar dessas crises, principalmente aqueles que não estão fazendo o tratamento adequado. Devido ao seu caráter de afeto extremo e excessivo, o ataque de pânico conduz à paralisia das funções anímicas, ao mesmo tempo que desencadeia no plano motor a fuga desatinada. A intensidade da característica dos sintomas corporais dão ao sujeito a convicção de que uma catástrofe orgânica está em pleno processo de instalação. Dessa forma, fica claro imaginar o caráter aterrorizante de ameaça imediata contra a vida, como se alguma coisa muito grave do ponto de vista corporal estivesse acontecendo. O medo de sufocar e de morrer persiste por muito tempo, mesmo após terminada a crise. Esses temores parecem os correspondentes de uma experiência corporal insuportável e incompreensível. O indivíduo que sofre um ataque de pânico passa por um sofrimento agudo e uma ansiedade generalizada, visto que o início do ataque é súbito e aumenta rapidamente, atingindo o pico em geral em 10 minutos ou menos. Esses ataques são acompanhados de um sentimento de perigo ou catástrofe iminente e um anseio por escapar. Alguns dos sintomas somáticos ou cognitivos são palpitações, sudorese, tremores, aqueles abalos do corpo, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor no peito, náusea, tontura, medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer, calafrio, ondas de calor e por aí vai. De maneira geral, após o ataque de pânico, o indivíduo sente-se envergonhado, desmoralizado, mais ansioso e muito cansado. Qualquer comunicação com a pessoa durante a crise é dificultada por seu estado de desespero e medo e sentimento de desamparo. Existem 3 tipos de ataque de pânico. Aquele ataque inesperado, que não é possível associar o início a um ativador interno ou externo. Aqueles esperados, que ocorrem quando a pessoa é exposta ao ativador do ataque, geralmente um ativador fóbico. E os predispostos por uma situação estão associados a um ativador, mas não necessariamente a todos os ataques. A incidência do transtorno de pânico é mais ou menos de 3,5% a 4% ao longo da vida. Acomete em média o dobro das mulheres em relação aos homens e mais adultos jovens em média de 25 a 44 anos de idade. A maior incidência na fase adulta, de maior produtividade, implica também maiores prejuízos no trabalho, o que leva muitos homens a procurarem tratamento. Porque no estado de pânico a pessoa não produz, vai no trabalho, não rende, o serviço não condiz com o potencial que aquela pessoa tem. A ansiedade generalizada, a depressão, a agorafobia também são doenças que podem estar associadas ao transtorno de pânico. A agorafobia caracteriza por uma ansiedade acerca de estar em locais ou situações das quais escapar poderia ser difícil ou o indivíduo se sentir envergonhado.
ou nas quais o auxílio pode não estar disponível na eventualidade de um ataque de pânico. A pessoa tem medo de ter aquele ataque de pânico em determinado lugar. A ansiedade e o medo podem levar o indivíduo a se esquivar de inúmeras situações que possam ser temidas, restringindo e comprometendo os relacionamentos sociais, profissionais e familiares. Alguns exemplos podem ser descritos como medo de estar sozinho, em meio a uma multidão, viajar de automóvel, viajar de ônibus ou de avião, andar de elevador, por exemplo. Assim, o transtorno de pânico, quando não tratado, pode provocar uma segunda doença. Não há consenso a respeito das explicações sobre a origem do transtorno de pânico, variando entre os aspectos biológicos e psicológicos diversos. Uma das teorias mais conhecidas da literatura médica relaciona o problema a disfunções neuroanatômicas. Uma vez que se trata de uma perturbação no sistema fisiológico, que regula as crises, acredita-se em um desequilíbrio dos neurotransmissores, principalmente dopamina, serotonina, noradrenalina, Alguns estudos também evidenciaram a predominância de uma herança genética. Quando a gente vê um caso na família, costuma acontecer outros casos, Existe uma certa tendência familiar. O tratamento do transtorno de pânico é realizado na maioria das vezes através de medicações que controlam a incidência dos ataques. O uso frequente de antidepressivos, de todos os tipos associados a tranquilizantes, é bastante eficaz no controle das crises. Evidentemente que o psiquiatra ou o médico de confiança da família vai abordar aquele caso e receitar os remédios que forem mais apropriados para o caso. Os tratamentos medicamentosos podem levar de 6 meses a 2 anos e apenas 12% dos indivíduos ficariam assintomáticos e sem recaídas. Então, esse transtorno de pânico continua, às vezes, a pessoa tendo várias recaídas. E é um tratamento que não é só tomar aquele remedinho por um dia, 2, 3, 4. Às vezes demora 6 meses, demora até 2 anos no tratamento completo, e efetivo. Conjuntamente ao tratamento medicamentoso, faça uso também da psicoterapia, que é fundamental. É preciso a pessoa se entender. A terapia comportamental, a psicanálise oferece importantes e diferentes contribuições à compreensão dos sintomas do pânico. A pessoa que sofre de transtorno de pânico precisa receber ajuda e tratamento o mais rapidamente possível para que possa aliviar seu sofrimento, solucionar seus conflitos e readquirir segurança nas suas atividades. É sabido que os pacientes que apresentam transtorno de pânico tendem a focar o problema apenas no plano físico, resumindo suas queixas aos diversos sintomas. A tendência em minimizar os problemas emocionais é comum, porém, somente a compreensão do foco emocional do problema poderá resolver uma completa remissão dos sintomas. É importante que a família e o grupo de amigos mais próximos ao sujeito, ao paciente, que sofre desses ataques, não ridicularizem ou menosprezem os sintomas, pressionando ainda mais o indivíduo e afastando do convívio normal. O transtorno de pânico é uma doença atualmente conhecida, com tratamentos eficazes, que pode seguramente ajudar a pessoa a restabelecer seu bem-estar e melhor qualidade de vida. Alguns pesquisadores da área de saúde mental já evidenciaram uma relação significativa entre o pânico e as crises de ansiedade disparadas pelas situações de separação na infância. Uma boa parte das pessoas que desenvolvem o síndrome do pânico não conseguiu construir uma referência interna do outro, inicialmente a mãe, que propiciasse segurança e estabilidade emocional. Esse quadro da idade adulta é associado frequentemente à ansiedade de separação manifestada durante a infância, isto é, crianças que apresentaram uma intolerância maior à separação dos pais e de pessoas afetivamente importantes. Essa falta de confiança nos cuidadores da infância pode trazer, em momentos críticos, vivências profundas de solidão, desespero, desconexão e desamparo, que são as mesmas evidenciadas nos adultos com transtorno de pânico. O trabalho psicoterápico tem a função de acompanhar o indivíduo que sofre transtorno de pânico na tentativa de restabelecer conexões entre sintomas e representações mentais. É muito comum as crises acontecerem sem que a pessoa possa associar qualquer sentimento ou emoção desagradável. O fato desse conteúdo mental estar reprimido não significa que não esteja atuando somaticamente. Clinicamente, é muito comum a associação entre pânico e depressão,
E essa correlação vem sendo muito discutida recentemente nos trabalhos psiquiátricos e psicológicos. Então, sobre transtorno de pânico, era isso que eu tinha no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta.